Olá, sejam bem-vindos. Nós temos um momento muito importante hoje e nós vamos falar sobre igualdade salarial. Então, é lei, sim. Então, você precisa sempre ter um olhar para prevenir multas e processos. E hoje nós chegamos com a novidade, né? Que o relatório já está liberado lá no portal Emprega Brasil, no mesmo lugar que vocês fizeram a declaração, está em destaque em amarelo os relatórios. Importante saber que, ao acessar com o CNPJ o certificado, ele habilita, então, quais são os CNPJs que vocês têm, e agora é interessante avaliar o resultado que vocês receberam, então, na declaração que vocês prestaram. Esse momento lindo hoje de tarde eu vou dividir com a Tatiana Gasparim, e nós vamos falar, então, sobre todo esse processo, sobre a legislação, sobre esse sistema, e como a gente pode evitar, então, ou enviar as informações para o governo de forma correta? Porque tudo começa lá no e-social. Então, agora, quando chegou o momento de declarar, as informações já estavam lá, com base nas informações da RAIS de 2022. Então, vejam que todo este relatório é o retorno do que vocês já enviaram para o e-social. E se porventura algo lá não estiver correto, o CBO pelo grande grupo, ou muitas informações que vocês vão perceber neste relatório, é o momento de retificar. Então, não existe aqui uma multa automática, é o momento de olhar. Então, neste momento, eu convido a Tati, eu chamo ela assim carinhosamente porque eu admiro demais essa mulher. Ela representa a classe das mulheres que se destacam no mercado e na vida, como profissional, como pessoa. Seja bem-vinda, Tati. Boa tarde, muito obrigado, Marta. Então, eu sou a Tatiana, sou gerente de suporte aqui na Metadados, sou graduada em Direito com especialização em Direito do Trabalho, componho a classe da OAB Rio Grande do Sul e atuo há 18 anos na área de recursos humanos e destes há mais de 16 juntamente com a Marta, a qual me orgulho de nessa tarde poder dividir essa mesa. Obrigada pelo convite. Então, Tati, até me emocionei, porque realmente nós já dividimos, né, essa experiência aqui dentro da Metadados há 16 anos. Isso não é para qualquer pessoa. E no meio disso a gente construiu uma amizade, uma admiração. A nossa pós em Direito do Trabalho foi junto, então eu me formei contigo. Então, eu sou Marta Pirina Verona, filha do Agostinho e da Lorena. Falo com muito orgulho da minha mãe, porque ela representa realmente as mulheres que se destacam também. Atualmente estou consultora de aplicação master aqui na Metadados, a minha formação é gestão de pessoas, tenho pós em direito, sou especialista em legislação, em e-social, atuo há mais de 20 anos nessa área. Como mulher, iniciei a minha jornada com 12 anos, com autorização do juiz, então represento eu tenho um grande legado das mulheres também. Estou como colunista no Portal Contábeis a cada 15 dias, então eu falo sobre carreira. E também estou como professora na IB Treinamentos. Então, Tati, tenho certeza que nós vamos compartilhar muitas experiências, conhecimento. Você, como advogada também, não é só gerente, você traz a experiência do RH, então a gente consegue ter um olhar fantástico sobre tudo. Com certeza. Então, aqui na sequência, na apresentação, falando da metadados, quando a gente pensa em metadados, é sempre um metadados que está olhando para você, que traz algo mais. Então, hoje, apresentando, até colocando para vocês quais são os nossos produtos, nós temos o Flow, que contempla a folha, frequência, benefícios, toda a parte de indicadores, tudo isso está dentro do Flow. E lá também nós temos o SST para empresas. Porém, nós temos o Vibe, que ele tem aquelas conversas de 1 para 1, gestão de talentos, que é o que toda empresa precisa ter hoje. O Skill trata do recrutamento web, o Trabalhe Conosco, toda aquela parte hoje de fazer triagem de candidatos e comunicação e workflow. Feedflex, pensando em benefícios, vale alimentação, vale refeição, todos aqueles valores que nós precisamos carregar e gerenciar. E não só isso. Ontem nós tivemos uma live onde nós falamos sobre folha de pagamento e eu falei das
das verbas informativas, e muitas vezes elas estão informadas dentro de um módulo que controla benefícios, então elas precisam transitar pela folha. O Madu, ele cuida então de toda a parte do SST de clínicas, então quando uma clínica não possui um software, nós temos essa opção também. Então a Metadados tem toda essa gama de produtos para atender você. E é claro que nós desenvolvemos soluções completas, sempre pensando no RH humano e inovador. Nós estamos há mais de 35 anos no mercado sempre pensando em tecnologia para o RH. Hoje nós trabalhamos para o RH mesmo, somos especialistas, contamos com uma equipe fantástica, com profissionais assim diferenciados no mercado de trabalho, é por isso que nós temos um suporte certificado, nós temos avaliações tanto de suporte, serviço, projetos que se destacam. Hoje nós contamos com com quase 300 colaboradores, aqui tem 260, mas nós incorporamos aqui uma empresa, então temos quase 300 colaboradores e temos presença nacional, então atendemos clientes de todo o Brasil. Dando início, então, ao nosso encontro, vamos falar sobre como cumprir a lei da igualdade salarial e evitar multas. E para isso, a gente traz aqui a informação importante, que a primeira legislação brasileira que tratou da proibição da diferença de salários entre homens e mulheres foi a Constituição Federal de 1934. E desta data até então se passaram 90 anos. Atualmente, nós temos, sim, legislação que aborda sobre o tema, a própria Constituição Federal atual, no seu artigo 5º, que garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e no seu artigo 7º, que são direitos dos trabalhadores, a proteção do mercado de trabalho, e no seu inciso 30, que prevê a não discriminação de salários em virtude de sexo, idade e estado civil. E na CLT temos um capítulo todo preparado que aborda sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher, no artigo 372 e seguinte. E mesmo com essa legislação vigente, nos dias atuais ainda há discriminação no mercado de trabalho. As mulheres ganham em média 22% a menos do que os homens aqui no Brasil. E quando falamos em ascensão no mercado de trabalho, hoje elas ocupam apenas 37% das vagas gerenciais. E nessa posição, elas também recebem 15% a menos do que os seus colegas do sexo masculino. E é nesse contexto, então, que surge a Lei 14.611, sancionada em julho do ano passado, que ficou conhecida como a Lei da Igualdade Salarial, que é o que vamos falar nesse encontro hoje. E quais são os critérios para a igualdade salarial? Eles estão descritos lá no artigo 461 da CLT, que prevê que as funções sejam idênticas a todo trabalho de igual valor. Mas o que é um trabalho de igual valor? É um trabalho com a mesma produtividade e mesma perfeição técnica. A diferença do tempo de serviço para o mesmo empregador não poderá ser superior a 4 anos e a diferença de tempo de função não superior a 2 anos. Desde que o trabalho seja realizado para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento empresarial. E essa também é uma inovação que houve com a reforma trabalhista. E também entre trabalhadores contemporâneos, isso é, que exerçam atividade de forma simultânea. A Tati colocou de uma forma brilhante tudo isso, e o que eu queria complementar, que isso não é novo, né, Tati? Então, a gente só está trazendo a legislação, a forma de fiscalizar, para que as empresas, então, tratem de uma forma diferenciada e que se faça programas dentro das empresas para melhorar o trabalho da mulher. Mas quando nós pensamos em ali equiparação salarial, a legislação já tinha uma previsão, quantas empresas já tinham ali
processos, reclamações trabalhistas com este assunto. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma forma que, com as informações, vocês viram como é importante ter as informações hoje digitalizadas, todas as informações estão à disposição do fisco, e hoje é possível fazer toda esta análise. Por que eu falo isso para vocês? Porque se fizéssemos esta análise com base na raiz antiga, talvez não tivéssemos ali toda aquela remuneração destacada de forma aberta como nós temos hoje, porque hoje a gente consegue extrair da remuneração enviada para o E-Social lá no S1200, no 2299, com todo o seu detalhe, destacando horas extras, destacando prêmios, gratificações, adicional por tempo de serviço, tudo o que acontece na vida daquele trabalhador mês a mês. Muito bem. E temos também fatores excludentes para a equiparação salarial, que são as empresas que possuem implementado seu quadro de carreira ou plano de cargos e salários, e o profissional readaptado. Ele nunca poderá servir de paradigma para alguma ação de equiparação salarial. E o que muda com a Lei da Igualdade Salarial? Ela cria medidas para dar mais transparência à política de remuneração das organizações. E eu trouxe aqui o artigo 4º da referida lei para elucidar alguns pontos importantes dessas novidades. Que a igualdade salarial ela será garantida por meio das seguintes medidas: estabelecimentos de mecanismos de transparência salarial, aqui a própria publicação do relatório, o incremento da fiscalização contra a discriminação salarial, a disponibilização de canais específicos para denúncia, implementação de programas de diversidade, capacitação de gestores, líderes, empregados a respeito desse tema equidade, que não se fala muito dentro das organizações. E o fomento à capacitação e formação das mulheres, tanto para o seu ingresso, quanto para a permanência e também para a sua ascensão no mercado de trabalho, com igualdade de condições aos dos homens. Essa lei também torna obrigatória a publicação semestral dos relatórios de transparência salarial. Então, como a Marta trouxe há pouco, hoje foi disponibilizado então os relatórios para as organizações consultarem, né, os seus dados. E o que as empresas agora deverão fazer? Conforme o artigo 5º aqui da lei, fica determinada a publicação semestral dos relatórios de transparência das pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais empregados, observada a proteção dos dados pessoais. No parágrafo 2º desse artigo, uma vez identificada a desigualdade salarial, a empresa terá que implementar um plano de ação para mitigar a desigualdade, com metas e prazos. Mas o interessante disso é o que trouxeram no parágrafo 3º, que é em relação ao descumprimento da não publicação dos relatórios. Então, qual é a penalidade que a empresa vai ter caso ela não publique o seu relatório de transparência? Será aplicada uma multa administrativa de até 3% da folha de salários do empregador, limitada a 100 salários mínimos. Então, as multas vieram de uma forma muito mais onerosa do que tínhamos até então. E Tati, como isso é importante, né, Tatiana? Porque quando a gente olha para esta multa, qual que é o canal para a empresa acessar essa multa, né? Então, hoje a gente tem e percebe um RH totalmente diferente, mesmo no suporte, na consultoria, quando a gente está no time de assessoria, como a gente precisa estar sempre atento, porque junto com tudo isso chega um domicílio eletrônico do trabalho, chega a Elite, a gente tem um monte de novidade. Então, além de lidar com o e-social, a gente está num mundo totalmente digital, onde tudo agora
é digital, muitas declarações foram substituídas. A RAIS já foi liberada para consulta também, que muitos não estavam conseguindo fazer a consulta dela, então você consegue lá consultar a sua RAIS, consegue emitir os seus relatórios. Então, qualquer dúvida que você tiveres aqui, então, em relação aos dados deste relatório disponibilizado hoje, é só acessar lá no portal Emprega Brasil o relatório da RAIS de 2022 e você vai ter o detalhe das remunerações de cada um dos empregados, Tati. Então, isso também serve até para o suporte, né? Ai, não estou concordando com esses valores. Então, lá vocês também vão saber que vocês podem ter um valor na folha e lá no relatório da RAIS pode aparecer outro. Por quê? Porque eu parametrizei o sistema errado. Porque eu coloquei na natureza de rubrica errada. Porque eu classifiquei a rubrica errada. E a gente pode pensar e entender, nossa, mas não faz sentido. Eu estou olhando para a minha folha de pagamento, estou enxergando uma coisa e eles estão me entregando outra. Então, é importante também saber que vocês têm um relatório para conferir estas informações, que foram as informações que vocês transmitiram para o E-Social. Mais novidades trazidas pela Lei da Igualdade Salarial foi que ela altera o dispositivo 461 da CLT, possibilitando também o direito à ação de dano moral em caso de discriminação salarial. Então, havendo discriminação, a trabalhadora poderá, além de requerer a equiparação salarial com base nos últimos 5 anos, também terá o direito a ingressar com uma ação de dano moral. E incluiu o parágrafo 7º, também que trata de multa para a empresa. No caso, a empresa que for identificada que tem a desigualdade salarial, ela poderá ser penalizada até 10 vezes o valor do novo salário do empregado discriminado. E em caso de reincidências, esse valor poderá ser elevado ao dobro. Então, Tatiana, a gente observa que não dá para brincar com esses valores. Eu estava ouvindo novamente a palestra que foi disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e que fala da dupla visita. E daí tinha um questionamento da dupla visita se era por empregado ou se era por CNPJ. Então, quando a gente pensa em dupla visita, Tati, é sempre por CNPJ, quer dizer, eu tive um problema agora, vou preencher o relatório novamente até 31 de agosto. E lá eu tenho novamente, então a gente vai para a aplicação da dupla visita. Então a gente tem que cuidar, porque em algumas situações a multa dobra, correto, né? Em caso de reincidências, a multa é em dobro em algumas situações. Então, aqui também estamos trazendo as inovações da Lei 14.611, no caso das penalidades. E mais adiante nós vamos também estar abordando, né, como seguir isso. A Marta também vai abordar as questões do E-Social, que é muito importante, que alimenta esses dados do relatório da transparência salarial. E aqui atenção, eu acho que aqui fica um recado que mesmo que a sua empresa tenha menos de 100 funcionários e não teve a obrigatoriedade de entregar o relatório, ela deve sim praticar a igualdade salarial entre homens e mulheres, até porque essa legislação ela é vigente, é uma legislação federal, e em caso de não descumprimento, a empresa pode sim, né, estar, além de estar descumprindo uma norma trabalhista e federal, ela estará também com um passivo trabalhista, uma possibilidade nesse sentido. Então, muita atenção para essas questões que trazemos. Marta, quer dar um resumo aí do que a Lei 14.611 trouxe? Sim, Tatiana, enquanto tu ali estava fazendo a explanação, me veio alguns aspectos, né? Porque quando a gente pensa nessa transparência salarial, num primeiro momento a gente só vê empresas jurídicas, a gente não percebe aqui órgãos públicos e também não percebemos aqui empresas, pessoas físicas. Daí eu me questionei, órgãos públicos até o Luiz Freitas, ele disse, porque elas já possuem um quadro, eles têm um quadro de carreira, já tem tudo. Daí eu me questionei, ok, isso está ok.
Mas será que eles favorecem a contratação de mulheres? Se eles, porque hoje a gente não sabe, quando a gente vai, quantos auditores são homens e quantos auditores são mulheres? Então, eu acho que caberia aos órgãos públicos também para saber se eles incentivam a contratação de mulheres para esses cargos. Eu só estou fazendo um desafio, que se tem alguém aqui assistindo, eu senti falta dos órgãos públicos aqui, porque por mais que eles tivessem um plano de carreira, que eles tenham a carreira informada lá para o e-social, que eles tenham uma informação específica, a gente não sabe se existe aqui incentivo de contratação das mulheres. Se nós temos neste cenário, as empresas do grupo 4, mais homens ou mulheres. Então me chamou a atenção, tá? E quando a gente vai para este resumo, até vou deixar a Tati fazer um comentário, porque a gente pode sim colocar aqui a nossa opinião, né, Tati? E é Exato. importante, é uma provocação. A maioria dos cargos de órgãos públicos, o ingresso ocorre por meio de concurso público. Então, a contratação acaba sendo para alguns cargos mais de cargo de confiança, que aí esses eles não passam pelo processo de concurso. Talvez esse seja o motivo principal que não exista uma necessidade, né, da transparência em questão de números de ocupantes do sexo feminino ou do sexo masculino. Do Tati, mas eu me questiono, será que não poderia haver algum incentivo para ter mais cargos de mulheres comparando com homens? Será que o sistema atual está correto hoje? A forma como se conduz esses concursos é só uma provocação nesse sentido, tá? Será que isso também não poderia ser reavaliado quando a gente olha num contexto Brasil e mundo? Com certeza. Um dos fatores, inclusive, é o tempo de estudo, né? A gente sabe que a mulher ela tem uma sobrecarga muito maior nos afazeres domésticos, o dobro de horas dispensadas que um homem, e acarreta também tendo menos tempo para conseguir se preparar para um concurso público. Então, um incentivo para o ingresso de mulheres na carreira pública, com certeza, seria muito importante. Tu foi brilhante, era exatamente esse raciocínio que eu queria. Porque a mulher não tem todo esse tempo. E muitas vezes ela não consegue nem abandonar a carreira dela para estudar, porque muitas vezes ela é mãe, ela tem uma família, e a gente sabe que para passar num concurso não é tão simples. Então a provocação aqui é para a gente pensar mesmo, né? Então, quando a gente pensa na quantidade de funcionários, 100 foi composição em 31 de dezembro de 2023. E 100 é o conceito empresa, matriz e filiais. Porém, a declaração ela era feita somente para o CNPJ, que continha mais de 100. Por exemplo, mas se na empresa como um todo eu tenho 100, pelo menos o CNPJ raiz precisava fazer. Mas, por exemplo, se eu tenho uma filial em São Paulo que não tem 100, para essa eu não tinha que fazer a declaração. Então, ali, cheguei, eu não tenho isso. Neste momento, eu poderia ter feito uma declaração negativa, não era obrigatório. Essa declaração serviria para quê? Para uma licitação, para alguma comprovação, se alguém me solicitasse o porquê que eu não fiz esta declaração. A negativa seria um comprovante. Aí agora vocês, se tiverem uma situação, vocês vão ter que elaborar uma declaração para essa finalidade. Então, foi por isso que foi criada. Bom, vocês tiveram até o dia 8 de março, uma data especial, que é o Dia Internacional da Mulher, para fazer essa declaração. Então, em março, a gente fez essa informação, a gente fez a declaração e tinham dados, então, que vinham do e-social e tinham perguntas, 5 perguntas que vocês precisaram ali fazer e dar um retorno. E são perguntas que eles vão usar depois para entender se tinha ou não uma ali igualdade salarial ou se a empresa praticava a desigualdade. Um exemplo prático. Uma das perguntas é se a empresa, ali, como é que era tratado as horas extras, se a mulher tinha o mesmo acesso que o homem. Então, imagina que na RAIS de 2012, eu avaliei e a minha diferença da Marta e do João foi em decorrência de horas extras. E se lá na pergunta eu disse, bom, tanto a Marta quanto o João podem fazer horas extras, o que cabe ali, aparecendo ali a desigualdade, eu comprovo com isso que eu deixei tanto a Marta quanto o João com a possibilidade de fazer hora extra.
eu não restringi, eu não disse assim, a Marta não pode, não ficou restrito a Marta, as mulheres, a não fazer hora extra. Então, ali a gente já consegue mensurar e consegue explicar esta desigualdade. Com base nisso, é que o Ministério do Trabalho gerou este relatório que foi disponibilizado hoje. Então, verificada essa desigualdade, você que é do grupo 1 e 2, já devem ter o cadastro no DET, que é o domicílio eletrônico do trabalho. Nós tivemos uma live na segunda-feira com o Luiz Medeiros e a Mari do Madu e falamos sobre o DET. Então, você não vai receber, se você é do grupo 1 e 2, uma notificação por e-mail. Você não vai receber uma comunicação pelo correio. Você vai acessar o DET e se algo não estiver legal, a notificação vai estar lá, né, Tati? Que é o tempo que a gente tem, então, de fazer o plano e de fazer a defesa. É o contraponto o que a empresa recebeu. Este relatório, concordando ou não concordando, vocês precisam publicá-lo. Ele é público. Então, a empresa que tem site vai ter que colocar esse relatório no site. Pode colocar no portal RH? Pode. Se os empregados têm acesso, pode colocar no mural? Pode. É onde o funcionário tem acesso. Lembrando que ele é público, ele não é, essa informação não é restrita somente para a empresa. Havendo ali detectado que tem uma desigualdade, que a empresa não concorda, ela vai fazer todo esse processo via DET e daí ela vai colocar lá um parecer com o que ela enviou para o Ministério do Trabalho e que muitas vezes vai comprovar que aquela desigualdade não existe de fato, ou que ela já tem um plano. Então, o que a gente percebe nisso tudo é que, com isso, a empresa mude a sua cultura, que ela tenha aqui uma quebra de paradigma e que ela olhe para uma mulher de uma forma diferenciada, como a gente vai falar aqui, porque hoje existe realmente em algumas regiões, e por isso que quando a gente olha toda a igualdade salarial, ela é por estabelecimento, porque eu não posso comparar Caxias do Sul com um outro município de uma região totalmente diferente daqui, ó. Caxias com Ceará, né, Tati? Eu não posso fazer essa comparação porque a nossa realidade ela é toda diferente. Caxias com Rio de Janeiro. Não, então, até porque quando a gente pensa, e até a gente tem sistema e parametriza, o salário, ele é da região, do lugar onde eu estou, eu tenho uma tabela salarial, eu tenho um plano de cargos e salários, eu tenho um sindicato. Então, por isso que hoje, uma das novidades é que eu não preciso mais registrar meu plano de cargos e salários, mas eu tenho que ter ele documentado. Então, a Tatiana, como ela é advogada também, tudo que eu não documento, tudo quando eu não tenho uma evidência, depois como que eu vou conseguir comprovar tudo isso se eu percebi que tem uma desigualdade, daí eu não tenho um documento? E sobre o plano de cargos e salários, é importante que ele tenha publicidade dentre os colaboradores para ter uma eficácia. Não necessita da homologação, mas é importante que não seja apenas um documento que fique guardado na gaveta. Tatiana, nós estamos saindo da era documento guardado na gaveta. Era um LTCAT guardado na gaveta. Era tudo guardado na gaveta. E que era um Ctrl+C e um Ctrl+V. Na verdade, eu, Marta, sendo funcionária da Metadados, eu preciso saber como é que funciona todo o meu plano de carreira, meu plano de cargos e salários, até para saber o que eu preciso fazer para conseguir crescer, evoluir. Então, acho que a empresa precisa bem como cumprir a lei, né? A gente tem que ter uma política salarial justa, sem discriminações por gênero. É isso aí. Eu tenho que ter isso claro dentro da minha empresa. Então, as empresas com 100 funcionários ou mais, elas têm que divulgar 2 vezes por ano este relatório de transparência salarial. Então, você que é profissional de RH, você vai ter que colocar na sua agenda ali no cronograma anual que você tem que, no mês de fevereiro e agosto de cada ano, enviar esta declaração. E que a declaração sempre de fevereiro é com base no dia 31 de dezembro do ano anterior, e a que você vai fazer em agosto é com 30 de junho do ano vigente. E que você tem uma nova obrigação em setembro, que é buscar este relatório, analisar e divulgar. Se
houver necessidade, você tem que desenvolver ações dentro da sua empresa, você tem que ter planos dentro da sua empresa, você tem que desenvolver capacitações. Eu vou muito mais longe. Hoje, até na contratação, a gente tem que ter o cuidado quando a gente contrata homens e mulheres. Tudo começa lá na contratação também, para que eles tenham e sejam vistos da mesma forma. Então, eu preciso enviar corretamente as informações para o e-social, como eu coloquei para vocês. Será que eu mandei o cadastro do meu empregado certinho? Vocês viram ali que se eu tenho PCDs deficientes, eles têm uma tratativa diferente? E será que essa informação está lá no S2200 e no S2205? E isso não serve só para isso, porque a empresa tem outras obrigações que precisam ser cumpridas aqui. Quantos PCDs a empresa precisa ter, quantos menores aprendizes ela precisa ter dentro da sua organização. Vou mais longe. O salário que eles usam como base para uma das médias é o salário que eu tenho lá no 2200. Será que ele está sendo enviado corretamente? As atualizações salariais que vão no S2206 também estão assim acontecendo? E quando nós mandamos as remunerações dos nossos empregados? Nós mandamos, então, no S1200, a rescisão no 2299. E não adianta eu ter lá, assim, escrevi que mandei a rubrica hora extra. E lá na natureza da rubrica eu coloquei banco de horas. Eu também tenho que cuidar. Eu coloquei lá na natureza outras verbas salariais. Eu coloquei lá na natureza outros adicionais. E eles têm uma pergunta relacionada com hora extra. A hora extra precisa estar na natureza 1003, como nós falamos na live de ontem, a importância da folha de pagamento, com suas naturezas classificadas corretamente. Eu sempre faço uma relação, é como um plano de centro de custos contábeis, é como eu lanço na contabilidade, é como eu tenho na folha, eu preciso visualizar na raiz. Então, eu tenho que traduzir a realidade folha versus a informação que eu mandei no S1200 com a correlação, então, da tabela de vencimentos, proventos, descontos, não sei como é que você chama, com a tabela 3 do E-Social. E eu preciso classificar cada situação no seu lugar. Então, se eu pago uma comissão, eu tenho que ter com a natureza 1207. Se eu tenho um adicional noturno, eu tenho que ter com a natureza certa. Então, aqui, Tati, que eu deixo o cuidado. Será que tudo que eu transmiti lá para a Raiz está 100%? Eu posso ter banco de horas com código de natureza de hora extra que eu já vi. Então, um monte de informação, muitas vezes distorcida. Às vezes eu estou dizendo para a fiscalização que eu tenho uma situação dentro da minha empresa e eu tenho outra. Ou eu tenho interjornada, intrajornada e estou enviando para o E-Social na natureza 1003, como se fosse hora extra, quando na verdade a natureza é 1006. Então, 2 vezes por ano, vocês têm uma obrigação, né? Vocês vão fazer em fevereiro e aqui está setembro, mas a gente lê a apresentação, não se dá conta. Fevereiro e agosto a gente faz a declaração. Março e setembro a gente publica o relatório, tá? Então, aqui a gente responde as perguntas aqui, então é fevereiro e agosto. A gente divulga o relatório nos meses de março e setembro. Aí a gente vai corrigir aqui, eu não me dei conta. Já li várias vezes e a gente não percebeu. Mas a importância de ter isso lá, a Metadados sempre faz para vocês também um calendário do RH. E lá vai ter essa nova obrigação. Então, a obrigação de fevereiro e março, a obrigação de agosto e setembro, que vocês têm que observar todos os anos. E a importância da conferência, né, Marta? O RH tem tanta responsabilidade em mãos, declara tantas informações, e então uma responsabilidade enorme nas mãos aí dos profissionais de recursos humanos. Tatiana, eu sempre falo que nós não somos só profissionais de recursos humanos. Quando eu estou transmitindo uma informação, e essa informação pode afetar a vida de uma pessoa, eu também tenho uma responsabilidade social. Eu sempre digo para todos, gente, eu não estou só transmitindo dados. Não é porque o E-Social aceitou com sucesso e deu a resposta 201, é que eu cumpri com o meu papel de profissional de RH e com a minha missão. Eu posso ter enviado, como eu coloquei aqui para vocês, na natureza errada. E eu também, de alguma forma, posso ter retirado um tributo
de imposto de renda e INSS e não ter colocado um encargo de FGTS. E dessa forma, estou lesando a vida do trabalhador. Então, novamente, eu coloco aqui para vocês que a Metadados desenvolveu um mini curso de toda a sistemática das multas. E daí, nesse mini curso, são 11 vídeos, com o professor Luiz Medeiros, você vai saber quantas infrações você pode cometer no dia a dia dentro da empresa de você e quanto custa, tá? Então, este relatório de transparência salarial, ele é composto pela soma das informações, como eu já falei para vocês, que nós já transmitimos para o E-Social, com as perguntas que você respondeu. Então, a parte A, ele pega o total de empregados, considerando raça e etnia. Etnia. Quantos ainda tem dentro do seu sistema o tipo 6, não informado? Então, por favor, logo mais o E-Social vai rejeitar o evento. Então, toda alteração que vocês fizerem ali, a transmissão do S2205, se não me falha a memória, abril, ele não vai mais aceitar com 6. Então, é algo que vocês precisam olhar para a estrutura do E-Social, dos dados que vocês estão transmitindo. Eu diria, já ajustem isso agora. Se o empregado não quer declarar a etnia, vocês têm que buscar ali o apoio do jurídico da empresa de vocês para ver como é que vocês vão tratar isso dentro da empresa. Mas esse campo é obrigatório. Então, vocês viram que o total de empregados que ele buscou para este relatório foi com base em 31 de dezembro de 2023. Ele buscou as remunerações para a mesma função entre homens e mulheres, grandes grupos das classificações brasileiras de ocupações CBOs, né? Então, raiz, janeiro a dezembro de 2022, mesma função, ele não tem função lá dentro, é o CBO. E daí, será que os CBOs foram transmitidos corretamente? Será que todas as pessoas que possuem aquele grande grupo de CBO de fato deveriam ter aquele grande grupo de CBO? Então, deixo aqui umas perguntas para que vocês possam pensar um pouquinho mais sobre isso. Daí ele busca aqui a razão entre homens e mulheres pela média dos 12 meses, considerando a remuneração. Por quê? Porque é mais justo fazer a média buscando remuneração do que só olhando o salário contratual. Porque o salário, ele não me remete ao que de fato chega na conta de cada um dos trabalhadores, sendo homens ou mulheres. E dele faz a proporção de homens e mulheres ocupados na empresa, sempre olhando estabelecimento. Na parte B, vocês responderam isso aqui, que a Tatiana falou muito bem. Planos de cargos e salários implementados, da importância de tê-los e tê-los publicados. O empregado precisa ter acesso a isso. Tudo que nós não documentamos e não temos, não serve de prova. Eu nunca vou esquecer da nossa pós, eu não sei se foi na pós ou no meu processo, que tudo que o juiz não vê, ou tudo que o auditor não vê, ele não julga e ele não sabe. Como que eu vou comprovar se eu tenho, se eu não tenho? Como que eu vou comprovar essa disparidade entre homens e mulheres se eu não tenho um plano de cargos e salários? E quais os critérios salariais e remuneratórios utilizados pela empresa? É ter isso claro. Transparência. Se existem políticas de incentivos a incentivo à contratação de mulheres, por isso que eu falei para vocês. Isso começa lá na contratação. Eu já tenho que olhar para a mulher lá na contratação. E por isso que eu provoquei a Tatiana nos concursos públicos, que deveria ter algo diferenciado pensando a contratação de mulheres, mesmo que hoje tenha um concurso e que só passa quem estuda bastante, e que é verdade, porque para passar no concurso tem que se dedicar muito, e por isso que eu tive esse olhar. Quais são os critérios adotados pela empresa para promoção e cargos de chefia e direção? Isso também é importantíssimo. E consideram as políticas que apoiam o incentivo ao compartilhamento de obrigações familiares. Isso é fantástico. Essas perguntas, talvez agora no segundo semestre, agora lá em 31 de agosto, elas podem ter uma alteração. Até a Tati vai colocar aqui, mas antes disso eu vou fazer um comentário. Compartilhamento de obrigações familiares. Hoje as empresas têm muitas possibilidades. Aqui na Metadados nós temos o licença maternidade cidadã e a gente estende para o homem uma licença paternidade, ele fica em casa 30 dias. Esses 30 dias é para ele dar esse apoio para a mulher, por um momento tão complicado da vida dela, que é a chegada do filho. Então, assim, ter
planos dentro da empresa, e agora sim vou passar para a Tati, que é mãe de gêmeos, para um momento tão complicado e que ela precisa se manter na carreira. E eu sempre coloco assim, muitas mulheres, elas ficam com medo de engravidar. Muitas mulheres temem o retorno da licença maternidade, elas temem a demissão no retorno da licença maternidade, e elas lidam com muitas inseguranças, onde elas têm que equilibrar entre fraldas, mamadeiras, profissão e a vida de mulher também. Então, agora sim, vou passar para a Tatiana colocar a opinião dela sobre isso. Isso, complementando, o Ministério do Trabalho também poderá solicitar informações extras às perguntas respondidas aqui no portal, justamente para evidenciar, clarificar. Então, isso consta também na legislação, essa menção, muito importante. E sobre esse assunto que teríamos aqui muito a discorrer sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e o porquê ela sofre discriminação, fiquem atentos aí, vou dar um spoiler, temos um material muito bom a ser divulgado nos próximos dias sobre esse assunto, do que a mulher de fato enfrenta no mercado de trabalho. E essas reflexões, elas vêm para auxiliar a área de recursos humanos a pensar em programas, em incentivos para a contratação e manutenção das mulheres nos seus empregos. Perfeita a sua colocação. Então, a gente vai ter um videocast sobre isso, falando sobre mulheres, e onde eu e a Tatiana também estamos fazendo parte, como a Renata, que está ali nos bastidores, e a Flávia. E é um bate-papo muito interessante, porque a gente lembra até das nossas mães, das nossas avós, da nossa evolução, das mulheres como um todo. Então, um ponto de atenção que eu deixo aqui para vocês, quando vocês forem olhar para o sistema, é que a gente precisa fazer gestão. E a gente não pode somente esperar o retorno do relatório, porque quando o relatório chega e é publicado, ele já existe, o dado já está lá e já está consolidado. Aí eu vou ter que me defender, eu vou ter que contrapor aquela informação. Então, uma atenção especial para os CBOs, uma atenção especial remuneração versus natureza de rubrica e classificações, uma atenção especial para o sexo, etnia, como eu coloquei para vocês. Então, eu não posso mais ter lá não informado na etnia. Eu vou ter que classificar os meus empregados. No Emprega Brasil, o que eles olharam? O plano de cargos e salários, os critérios de remuneração de homens e mulheres, as políticas de contratação de mulheres, os critérios de promoção entre homens e mulheres, a promoção para cargos de chefia e as políticas de incentivo ao compartilhamento de obrigações familiares. Acho que aqui tudo isso representa um grande avanço. E este relatório que está na tela é exatamente o relatório que foi publicado. Eu e Tatiana tivemos a oportunidade de olhar um relatório antes de entrar aqui de uma empresa e a gente o formato é esse mesmo, é o relatório de transparência e igualdade salarial. Então, acho que ele é o primeiro termômetro que vocês vão ter de como a empresa de vocês está. E eu vejo ele com bons olhos, porque eu acho que é um novo momento no mercado de trabalho. Num primeiro momento eu pensei, as empresas poderão eu não quero mais contratar mulheres, eu não quero mais ter mulheres nesse setor, mas esse plano me parece que ele traz exatamente o contrário. Vamos tratar tudo isso com igualdade, porque quantas mulheres hoje têm um salário inferior ao homem e elas trabalham tanto ou mais, ou eu diria que as mulheres hoje estudam mais, né, Tati, do que os homens, elas nesse sentido Possuem elas maior escolaridade. a maior escolaridade realmente ela representa a classe das mulheres. Então, vocês vão ter aqui este relatório neste formato. Além disso, nós dividimos ele em 3 apresentações. Então, aqui eu tenho, vocês viram com base de 2022. Aí vocês vão ter aqui a informação aqui por grande grupo de ocupação, a diferença das mulheres em comparação aos homens, que é interessante, exatamente assim vem o relatório. Na próxima tela, vocês vão ter, então, as perguntas que vocês responderam e a composição dos empregados
que pode explicar parcialmente as diferenças, porque usualmente o salário das mulheres é menor do que dos homens. Então, é algo que então, para quem não estudou estatística, eu também fiquei aqui olhando como é que se calculava aqui algumas médias, né? E eu até falei com a Tati, né? A mediana, como é que se chega na mediana? Daí tem 5 bonequinhos, eu tive que estudar e olhar, né? E daí o bonequinho do meio é o médio. Daí eu busco só os valores do médio para chegar, então, no cálculo. Então, é interessante olhar também para isso. Isso nos remete. A gente só consegue trabalhar algo dentro da empresa, e é exatamente quando a gente vai para a gestão também, quando a gente leva números, né, Tatiana? Porque se a Exato. gente vai lá, explica, ele não vai entender nada. Agora, quando a gente chega com gráfico, com percentuais, com índices, tudo muda. E aí a gente consegue realmente perceber. Então, uma grande dica que eu deixo para vocês é ter um sistema que também consiga fazer alguma gestão e que devolva aqui algumas informações. Hoje nós temos a ferramenta Flow, que é uma ferramenta web. Nós temos a geração aqui dos eventos mensais, 1.200 em remuneração. Então, é só a tela para mostrar o produto que a Metadados tem, e esse produto é novo, porque nós tínhamos um desktop, e essa ferramenta é web. E ela também faz algumas avaliações, validações no cadastro do e-social. Quando eu cadastro a pessoa, ele valida país, valida alguns dados que são importantes. E também aqui nós temos, pensando aqui em fiscalização e multas, por isso que a gente desenvolveu e ofereceu para vocês um curso totalmente gratuito sobre como é que funciona a fiscalização, quais são as multas, e pensando no DET, no Elite e tudo que está chegando aí pela frente, tá? Então, a fiscalização, a gente sai, ontem eu falei, é do anzol para a rede. Antes, o auditor pescava, porque tinha tão pouco auditor que ele tinha que pescar, ele tinha que ir na empresa. Agora é malha. E como nós estamos aqui dentro de uma empresa de software, né, Tati? Como é fácil criar consultas dinâmicas, consultar aqui malhas dentro, buscando dados entre diversos eventos que nós transmitimos para o social. Então, Exato. o DET aqui, vocês sabem que eu recebi o relatório hoje, eles me enviaram uma comunicação. Eu tenho 15 dias para ler. Tudo que chega lá, se eu tenho um prazo legal para fazer leitura e eu não fiz, é considerado como a empresa já sabe. E daí passou o prazo de fazer uma defesa, de fazer um recurso, de fazer uma leitura, ou se eu tenho a multa nunca chega de forma automática. Então, chega uma notificação e a partir daí a empresa vai tomar uma ação. E daí o auditor, o Luiz Medeiros, ele explica todo esse fluxo, como acontece a dupla visita. Então, a empresa tem aqui 90 dias para fazer, então, elaborar o plano de ação para mitigação da desigualdade salarial e dos critérios remuneratórios. E todo esse fluxo vai acontecer dentro do DET. Se tem alguma empresa do grupo 3 e 4, ainda não tem DET. O DET é só a partir de maio. Então, se tem 90 dias, penso que está dentro do prazo e tudo vai acontecer dentro do DET, né, Tati? Exato. Lembrando que, como vimos lá no início da Lei 14.611, o incremento da fiscalização era um dos pontos que está explícito na lei. E, com certeza, será utilizada muita inteligência artificial para avaliar os dados que foram declarados e transmitidos via e-social. Então, como tu disse, né, vai agora, com o uso dessas tecnologias, será muito mais simples conseguir averiguar as organizações que praticam desigualdade salarial. Como evitar multas? É fazer gestão, gente. Não tem jeito. Se você não faz gestão, se você não audita, você não confere o que você transmite, o que você tem dentro da sua empresa, se você não tem um conhecimento sobre RH, se você não tem um plano de cargos e salários, se você não tem um RH que trabalha de forma estratégica, você ainda está na forma antiga, que só digita e transmite dados. E quando a gente só digita e transmite, não audita, não valida, não tem planos, não tem ações, que eu acho que o RH é exatamente isso, né, Tati? A gente está fadado a ter multas, porque a gente está ali. Sabe aquele trabalho de pedreiro? Assenta, põe cimento, põe tijolo, põe cimento, põe tijolo. E a gente não pensa.
A gente sempre faz o meu trabalho, ou o trabalho como alguém já fez, alguém disse, ou alguém me ensinou a fazer assim. E hoje não dá mais para trabalhar assim. Então, para isso que também nós temos aqui os indicadores de risco trabalhista, onde a gente consegue mensurar férias, jornada de trabalho, PCDs, remunerações, menor aprendiz e muito mais. É só uma amostra, tá? Hoje a gente precisa fazer gestão. Por quê? Quando eu falei que a gente saiu do anzol para a rede, essa fala é do Luiz Freitas, tá? Ele é do Ceará, é bem da região, aí dá para entender, né? A rede. Eu consigo extrair qualquer dado hoje. Eu posso cruzar qualquer dado porque eu tenho informação. E eu não preciso ter o fiscal em campo. Hoje, eu faço todo esse link dentro do meu banco de dados, das informações que eu tenho, e envio notificações. Essas notificações chegam no DET. O DET, ele é igual ao ECAC, da Receita Federal do Brasil. Toda a comunicação acontece dentro do DET. A multa não chega automática. Diferente do ECAC, o ECAC a gente sabe, transmitir um evento fora do prazo 2501, ele vai gerar uma ED. É automático. Aqui não, aqui você é notificado e a partir daí você tem um prazo, você pode recolher, se entender que não tem defesa, a multa com 50%, você pode fazer uma defesa, mas você precisa acessar o DET. E eu vejo que a empresa precisa olhar o DET com muita... é uma oportunidade para os escritórios de advocacia, é uma oportunidade para os advogados e é uma oportunidade dentro da empresa. Quem que vai olhar o DET? Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento sobre legislação, sobre prazos, sobre o que deve fazer. Eu vejo um advogado administrando o DET porque ele busca informação com o RH, mas é ele que vai fazer a defesa. Mas é claro que eu posso cadastrar 3 e-mails aqui, eu posso ter 3 pessoas recebendo. Chegou uma notificação, mas aí eu tenho que cuidar quem vai desenrolar essa informação dentro do sistema, transmitir e fazer toda essa comunicação. Tatiana, tu que tens todo o conhecimento jurídico, tem que ter muito cuidado aqui. Com certeza, todas as informações, tanto a serem declaradas quanto as que a gente recebe, possuem um prazo para resposta, então sempre cuidar os prazos, principalmente, né, dos retornos. Tem que ficar atento, sim, aos envios das notificações, se ocorrer aí pelo DET, porque em caso de implementação do plano de ação, ele também tem um prazo de 90 dias. E o trabalho aqui para criar esse plano de ação não deve ser muito simples. Então, todo tempo é muito precioso aqui para a criação deste plano. Muitas seriam as respostas para essa questão, mas não apenas um cumprimento de lei, mas sim para termos uma sociedade mais justa, mais igualitárias. Como comentei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, então esse motivo por si só é um direito garantido das mulheres na Constituição Federal. E também estudos mostram que a participação da mulher no mercado de trabalho contribui para o crescimento econômico do país. E também empresas são melhores, que as mulheres trabalham, possuem mais lucro. Perfeito. Eu acho que eu estava no mudo aqui e não saiu a minha fala anterior. Então, a Metadados preparou um material precioso para você. Nós estamos deixando aqui no chat para vocês essa apresentação. Tem e-book, tem o passo a passo, tem o link do mini curso. Acessem lá no canal do YouTube RH em Sintonia, faça a sua inscrição, tem material precioso, ative o sininho, que a gente sempre está entregando material precioso para você, que tem todas essas novidades que chegam no nosso dia a dia. E digo mais, se você quer um contato conosco aqui, deixa aqui eu quero, deixe o número do celular, deixe o seu e-mail, que a nossa equipe fará um contato com vocês, mostrando o que nós temos para oferecer sem compromisso nenhum, até para que vocês possam ter um parâmetro com o que vocês têm hoje. E por isso que a gente pensa, né, Tatiana, num ambiente equitativo, né? Equitativo. Até falei errado. Exato. Essa mudança cultural, ela não depende apenas da lei, mas a gente deixa aqui uma tarefa para as pessoas responsáveis das suas organizações, dos recursos humanos,
a refletir sobre a importância da licença parentalidade, da flexibilização no trabalho, a redução da carga horária, mas principalmente, até que a gente acabou não colocando aqui no slide, é da divisão das responsabilidades dos cuidados, sejam dos filhos ou dos idosos, que essa responsabilidade seja, sim, compartilhada entre homens e mulheres, que é um fator que acaba contribuindo para essa discriminação da mulher no mercado de trabalho. E é importante falar sobre os papéis das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, no mercado de trabalho, a divisão de tarefas. Então, hoje a mulher ainda acaba sofrendo muita discriminação, porque a responsabilidade do cuidado dos filhos, ela recai sobre a mulher. Então, estender uma licença paternidade já é um sinal que a sua empresa está fazendo um movimento e entende que o papel do pai, do homem, também é contribuir nesse momento e que ele será responsável pelos seus filhos, enfim, ao longo de toda a sua vida, e que essa função não é apenas da mulher. E extraímos aqui algumas perguntas e respostas muito importantes para compartilhar com vocês. Se as empresas precisarão criar ou adaptar seus canais de denúncias relacionadas à discriminação salarial? Quer comentar, Marta? Elas podem, mas o que vale mesmo é o canal oficial que ele está lá na carteira de trabalho digital. Então, eu posso ter este canal, mas não preciso tê-lo, porque o que é mesmo hoje oficial, essa ferramenta está na mão de todas as mulheres lá na sua CTPS digital. De todos os trabalhadores, inclusive. De todos os trabalhadores, né? Inclusive. Mas pensando na mulher, né? Quando ela hoje a gente, assim, ela vai olhar o relatório dela lá, que a empresa publicou, e ela pode sim acessar a CTPS digital e denunciar a empresa. Então, a gente também, por isso que eu digo que tem que ter um amparo jurídico neste momento, Tatiana, por quê? Como que eu vou lidar com essa situação dentro da minha empresa? Será que a empresa pode pensar, eu vou demitir essa funcionária? Eu estou aqui pensando no momento que eu estou te falando agora. Ou eu vou ter que acolher isso e olhar isso. Então, a empresa tem que ter muito cuidado, tem que ter uma orientação do jurídico para essa finalidade, tá? Então, não é para desligar e nem para demitir funcionário, é para ajustar o que não está certo dentro da empresa. E uma das perguntas que eles fizeram aqui, aproveitando, Tati, quando a gente fala em estabelecimento, o que é estabelecimento? Cada estabelecimento possui um CNPJ. Então, a gente tem um CNPJ raiz, que os 8 primeiros números identificam a empresa. Porém, os últimos números identificam se eu tenho um estabelecimento 1, 2, 3 ou 4. Então, todos os funcionários que pertencem ao mesmo número de estabelecimento, olhando ao mesmo número de CNPJ do estabelecimento, olhando a inscrição completa, eu estou falando aqui neste momento no mesmo estabelecimento. Lembrando que os dados do relatório são anonimizados conforme a Lei de Proteção de Dados. Então, esse também foi tema que a gente falou no outro encontro, né, Marta? Então, não vai ser possível, se tem algum cargo que só tem uma pessoa, ele não será publicado, até para não poder identificar. Então, esse foi um ponto importante que a gente acabou não mencionando aqui. E após a disponibilização do relatório pelo Ministério do Trabalho, que iniciou hoje, então é importante ver algumas perguntas que algumas empresas ainda não tiveram disponibilizado o seu relatório. A notícia diz que seria a partir do dia 21. Então é importante que vocês continuem monitorando o site no decorrer do dia, até amanhã, inclusive, caso hoje não esteja disponível, porque pode sim haver essa distribuição não no mesmo momento para todas as empresas. E, Tatiana, é importante que eles colocaram aqui que estaria no PEDET, e não está no PEDET esse relatório. Ele está no mesmo lugar onde vocês fizeram a declaração, que é o portal Emprega Brasil. Emprega Brasil. Então, no mesmo ícone que vocês fizeram a declaração, tem o destaque em amarelo da devolutiva do relatório. Então, as perguntas e respostas deles aqui falavam em PEDET, não está lá, tá? Está no mesmo local que vocês fizeram a declaração. Os dados do relatório serão suficientes para avaliar eventual diferença salarial, se ela ocorre por motivo discriminatório ou por razão de lei?
Olha, a ocorrência da prática discriminatória, ela é constatada mediante todos os meios admitidos em direito, sejam por documento, inspeção no local de trabalho, conversa com os trabalhadores e empregados. Então, tudo isso é aceitável. Então, nós estamos vivendo um novo momento, né, Tati? Então, o que eles solicitaram é, sim, suficiente para entender que existe aqui essa diferença salarial. Muito bem. A lei prevê, então, que o plano de ação deva ser elaborado em 90 dias após a primeira notificação. Haverá um momento para a defesa pela empresa, caso ela não concorde? Bom, todos esses esclarecimentos eles serão prestados no curso da ação fiscal. Se houver lavratura de auto de infração, a empresa tem até 10 dias para fazer a defesa. Por isso que, novamente, eu ressalto a importância, gente. Tem que ter um advogado orientando a empresa aqui também, porque nós temos prazos. E passando esse prazo, a empresa perdeu. Então, tem que ter muito cuidado. Falando das penalidades, qual a penalidade para a não publicação dos relatórios? Nós vimos no início do nosso encontro, é multa de 3% da folha de pagamento, limitada a 100 salários mínimos. Interessante essa multa, né? É fácil. Empresas grupo 1 e 2, muitas têm uma folha superior a 1 milhão. Estava fazendo um cálculo assim de cabeça. Vocês conseguem imaginar qual é o valor dessa multa? Tem a empresa que não transmitiu essa informação? Eu não sei se num primeiro momento eles vão multar, isso tudo é muito novo, é um termômetro, ainda a gente vai saber disso agora na evolução, até para ver se todos os dados que retornaram estão 100% corretos, né? Porque quando a gente lança um sistema novo, a gente sabe que pode ter ali alguma divergência, alguma situação, mas agora a gente precisa aguardar. Então, a gente precisa ter este cuidado, tá? Porque a multa é salgada. E nós deixamos aqui o link de todas as perguntas e respostas, né? Perguntas frequentes, falando sobre este tema. Vale a pena vocês terem acesso, façam a leitura. E nós poderíamos aqui ficar respondendo mais um monte de perguntas, mas já passamos um pouquinho do horário. Tu queres responder mais alguma pergunta ali, Tati, que nós não respondemos? Porque a gente já respondeu como buscamos essa declaração sobre etnia. A declaração sobre etnia, você deve elaborar com o seu jurídico. Como você vai abordar o seu empregado e como ele vai declarar a etnia dele, tá? Então, é uma declaração normal, onde ele declara qual é a etnia dele. Ele que diz que se ele é branco, pardo, negro. Então, essa é uma informação que ele precisa fazer. É uma declaração normal, não tem nada de diferente, tá? É onde ele diz, de fato, qual é a etnia dele. Bom, se ele não quiser responder, aí você tem que buscar o apoio do jurídico de que forma e como você vai identificar essa informação. O que vocês sugerem quando o colaborador não quer informar a etnia para ser atualizado no sistema da metadados? Bom, novamente, busca o apoio do jurídico. E como essa informação é obrigatória, eu acho que neste caso tem que ter uma declaração que ele se opõe e da empresa vai informar o que ela enquadra como mais adequado. Eu penso que é essa linha de raciocínio que a gente tem que ter o cuidado, tá? Tem que ter o cuidado jurídico para isso, tá? Outra coisa importante aqui, estabelecimento ficou claro. Se a empresa não fez a declaração, o relatório não fica disponível, pois consultei hoje e não está disponível. Uma boa pergunta, Ana Paula. Eu fiz essa pergunta para o auditor hoje. Ele não sabia ainda me responder, tá? Eu penso que eles até vão liberar este relatório incompleto, mas eu não tenho certeza. Então, o que acontece? Eles começaram a liberação dos relatórios hoje. Então, consulte nos próximos dias, porque se ali não constar o relatório, de fato, eu acho que eles nem vão habilitar ele incompleto, porque eles teriam ele de forma parcial, somente com as informações que eu prestei para o e-social. Mas nós não temos esse retorno ainda, tá? Então, fique atenta ali ao nosso LinkedIn, ao nosso Instagram, ao nosso canal do YouTube, que havendo alguma novidade ao nosso blog, nós vamos publicar alguma matéria sobre este assunto. Então, novamente, se você se interessou e você quer conversar com um dos nossos especialistas, deixe aí eu quero, que a nossa equipe vai fazer contato. Então, das perguntas, Tati, acho que nós encerramos por aqui, né? Isso. Agradecer a participação de todos vocês.
Marta, muito obrigado pelos esclarecimentos. A Marta é uma referência em conhecimento em E-Social, contribui muito no seu conhecimento com as informações transmitidas. Então, muito obrigado, Marta, também por estar aí conosco nessa tarde. Muito obrigada a todos. Eu agradeço você também, Tatiana. Você é uma referência em suporte, em profissional e em ser humano. Então, dividir este momento aqui, falando sobre igualdade salarial, pensando em homens e mulheres, este momento aqui com duas mulheres, que cada uma trilha um caminho que faz sentido e que serve de exemplo para muitas pessoas, me deixa até emocionada, sério. Dividir e ser tua colega há 16 anos também me transformou em um ser melhor, sabe? Naqueles valores e princípios que fazem toda a diferença na vida da gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Eu vou devolver a palavra para a Tati, depois eu vou fazer o encerramento. E mais um recadinho, pessoal. Fiquem atentos no próximo videocast, que o tema será esse, sobre a mulher. Até mais. Até mais. Eu até brinquei na última live com o Luiz Freitas que antigamente o homem recebia a herança e a mulher recebia o dote. Ela ganhava a máquina de costurar e o enxoval. Que bom que nós evoluímos, né? E que bom, e faz tempo isso, mas era assim mesmo, tá? O homem recebia a herança e a mulher recebia o dote. E nós estamos em outro momento. Então, em nome da Metadados, nós agradecemos imensamente a participação de cada um de vocês. Eu deixo uma frase. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Um beijo e até a próxima.